Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. O nosso estudo de hoje está baseado no texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Por favor, acompanhe na sua Bíblia a leitura desse texto. Apocalipse 2, do 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Com a graça de Deus, estaremos estudando esse texto nessa noite, amados. Oremos ao Senhor, porque Ele ilumine o nosso coração e nos abençoe com a sua palavra. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, limpa nosso coração de todo mal, de toda impureza, de toda injustiça, Senhor, e abençoa nossas vidas com a Tua palavra. Abençoa a nossa amada igreja, abençoa cada família da igreja, cada irmão, com a graça do Senhor. Fortalece o coração daqueles que estão aflitos, ó Deus, abatidos, desanimados. Tem misericórdia. Visita, Senhor, os Teus servos. Renova as forças dos Teus servos. Conforta aqueles que estão enfermos, ó Pai, no seu leito. Tenha misericórdia. E conforta o coração de irmãos enlutados. Tenha misericórdia, que a paz do Senhor guarde os seus corações. Sê conosco, ó Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, o livro de Apocalipse é um livro extraordinário, maravilhoso. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória que o Senhor concede à sua igreja. No final do primeiro século, quando a igreja passava por um momento de grande tribulação, o Senhor revela-se assim a João, o apóstolo, e lhe traz uma preciosa mensagem, uma profecia acerca da vitória final do reino de Deus, do Cristo vencedor. E essa mensagem para trazer encorajamento à igreja daqueles dias, dos dias de João, e a igreja de todos os tempos. É uma mensagem para nós. É uma mensagem para a igreja de todas as épocas. É uma mensagem da vitória. Cristo vencedor. As forças do mal se levantam contra a igreja. Se levantaram, se levantam e se levantarão até o dia final. Mas a vitória do povo do Senhor é certa. Sempre é certa. É um povo vencedor, apesar das tribulações e adversidades. É por isso que o Senhor se revela já a João no capítulo 1 de uma forma maravilhosa, como aquele que é soberano, que é santo, que tem o controle do mundo, da igreja e de todos em suas mãos. E nos seus primeiros capítulos desse livro, o capítulo 2 e 3, ele tem cartas, se dirige à igreja, porque a mensagem é para a igreja. Toda a mensagem é para a igreja. Mensagem de advertência, mensagem de alerta, mensagem de encorajamento, mensagem de vitória. E no capítulo 2 e 3, Jesus dirige 7 cartas. Cartas a 7 igrejas da Ásia, que representam, assim, são igrejas históricas do tempo de João, mas representam a igreja como um todo. E a mensagem a estas cartas tem tudo a ver a elas e tem tudo a ver conosco também. Eu gostaria de meditar apenas hoje na carta que Jesus dirige à igreja em Esmirna. Em outra oportunidade falarei de outras cartas, mas nesta oportunidade hoje vamos falar sobre a lição, a mensagem que o Senhor enviou para o anjo da igreja em Esmirna. O anjo da igreja em Esmirna. A nossa proposta hoje, irmãos, para entendermos que nessa mensagem Jesus se revela como o Senhor soberano, que conhece a sua igreja, que reconhece as lutas da igreja, que encoraja a sua igreja e que recompensará a sua igreja fiel.
Vamos trabalhar esses pontos nesse texto maravilhoso. É uma mensagem de esperança, de vitória. A cidade de Esmirna era rica, era próspera, era esplêndida, magnífica. Segundo muitos, a terceira maior cidade da Ásia naqueles tempos, rivalizando com a cidade de Éfeso e de Pérgamo, grandes cidades da Ásia. Era uma cidade também que possuía uma grande colônia de judeus. E esses judeus da cidade eram extremamente hostis aos cristãos e tinham muita influência com as autoridades romanas. Então isso traria, como trouxe, tribulação, perseguição aos crentes daquela cidade por conta dessa hostilidade por parte dos judeus. A igreja nasceu provavelmente por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo, nas suas andanças por aquela região, enquanto ele esteve em Éfeso. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos relata esse período em que Paulo esteve naquela região. Esta igreja em Esmirna era constituída basicamente de pessoas mais humildes, mais pobres, e não pessoas mais proeminentes na sociedade local. No entanto, era uma igreja forte. Era uma igreja firme, era uma igreja saudável, espiritualmente próspera. Por que nós entendemos isso? Porque nas cartas que Jesus dirige às igrejas, geralmente ele relata algum problema da igreja, alguma crítica, alguma situação daquelas igrejas. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Mas nesta carta, Jesus não repreende, não critica situação nenhuma. Mostra uma certa condição favorável, espiritual daquela igreja. E aí vamos abordar algumas questões. Primeiro, como ele se revela, o que Jesus, a mensagem de Jesus a esta igreja, a situação desta igreja e a promessa que Jesus traz a esses amados irmãos. É uma igreja que passa por tribulação, uma igreja atribulada, fortemente atribulada. É por isso que Jesus traz uma mensagem de consolo, de encorajamento, de conforto a esta amada igreja em Esmirna. Primeiramente, primeira lição, vamos aprender a forma como Jesus se apresenta. Isso é uma característica dessas 7 cartas às igrejas da Ásia. Jesus, em cada uma delas, se apresenta de uma forma muito particular. Tem a ver com a sua natureza, e tem a ver com a condição daquela igreja. É muito interessante o início de cada carta. Preste atenção depois, posteriormente, na sua leitura desses capítulos, tá? No versículo 8, Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É assim que Jesus se revela, se apresenta àquela igreja. Eu sou o Deus eterno, mas sou o Deus Salvador. É referência ao seu sacrifício e à sua ressurreição. Assim ele se revela àquela igreja, aquele Senhor que venceu a morte. Esteve morto e tornou a viver. Isso é muito significativo. A descrição que ele faz aqui, ele está repetindo o que ele disse no capítulo 1, na revelação que se apresentou a João antes. No capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como é importante para a igreja ter uma percepção de quem é o seu Deus. Como é importante para mim e para você termos uma concepção clara, convicta, de quem é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. É por isso que ele se revela assim. Eu sou o Deus eterno. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É a ideia de que ele é divino, ele é eterno, ele é Senhor, soberano, ele é Deus. Não é uma força, não é uma energia cósmica. Não é nada assim pessoal, é um Deus pessoal, eterno, glorioso, o começo e o fim de todas as coisas. Que tremendo isso para o crente ter convicção da sua fé. No capítulo 1, ainda, versículo 17 e 18, na revelação que o Senhor fez a João, diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém
ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus se revelando a João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, eu sou Deus. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que tremendo isso! Ele é Deus, vencedor, maravilhoso, glorioso, tremendo. E é uma referência ao seu sacrifício perfeito e a sua vitória sobre a morte. Amados, muitas daquelas pessoas, das pessoas daquela igreja em Esmirna, estavam sofrendo ameaças e perseguição e provavelmente muitos deles já foram martirizados, ou seja, morreram por causa da sua fé em Jesus. Então era um momento muito especial e trágico, dramático para aquela igreja. Mas o Senhor se revela a ela, não temam. Não temam, mesmo que estejam passando por forte tribulação e turbulência, não temam. Eu sou aquele que venceu a morte. Estive morto, mas estou vivo, é o que diz o Senhor àquela igreja. Ou seja, diante daquela perspectiva, a igreja ela é animada com a certeza de que o seu Senhor venceu a morte. Que palavra de vitória que nós temos que ter, amado, de que nosso Cristo é vencedor, amado. Palavra para em dias como hoje, que lutamos com tantas situações, diferentemente daqueles dias, mas situações adversas. Lidamos com a questão da vida e da morte também. Talvez não tanto por causa da perseguição e martírio, por outras questões. Mas como está o nosso coração? Como está a nossa esperança? Como está a nossa confiança diante de dias maus assim? Continuamos firmes em Deus? Ainda cremos que é o Senhor da vida e da morte? Sim, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o alfa e o ômega. Louvado seja o nome do Senhor. O Cristo é vencedor, amado. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que bênção! Olha que maravilha! É assim que o Senhor começa a carta. Na sua introdução, ele já se revela. Eu sou o Senhor. Quem está falando contigo? Olha quem está falando contigo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o vencedor, amada igreja. Primeira lição é Cristo, Ele é Senhor que venceu a morte. A segunda lição está no versículo 9. Ainda, e observe que o tempo todo o assunto principal é o próprio Jesus. Não é a igreja, nem a tribulação e nem a morte. É o próprio Senhor da história. É o Senhor da vida. E ele diz assim, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua tribulação. É a segunda lição. É o Cristo que se revela como Senhor e vencedor. Agora ele é o Cristo que conhece a condição da sua igreja. Guarde isso. Jesus conhece a condição da sua igreja. Sempre. Isso é interessante que você observa no capítulo 2 e 3, porque é assim que ele fala a todas as igrejas. Capítulo 2 diz assim, a igreja em Éfeso, conheço as tuas obras. Capítulo 2, versículo 13, a igreja em Pérgamo, conheço o lugar em que habitas. Conheço. Capítulo 2, versículo 19, a igreja em Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Maravilhoso é o Senhor que conhece tudo. Deus conhece tudo que está, Deus sabe tudo que está acontecendo e conhece exatamente o que está acontecendo com todos nós. A nossa condição, o nosso coração, o nosso estado, a nossa disposição, o Senhor conhece. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, a igreja em Sardes, conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e está morto. Capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, a igreja em Filadélfia, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar.
E finalmente a igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus sabe tudo, amado, o que está no teu coração, no meu coração. O que a igreja está enfrentando, como a igreja está enfrentando a pandemia, como você está enfrentando a pandemia, como nós, como família, estamos lidando com essa época de adversidade. O Senhor conhece tudo. O Senhor vê todas as coisas. Que maravilha, amado. Naquele caso, no caso da igreja em Esmirna, ele disse assim, eu conheço, sei que tu és pobre. Pobre materialmente, até por conta da perseguição, né? No caso da igreja, a igreja apostólica, a igreja primitiva, a tribulação e a pobreza estavam muito relacionadas, por causa as pessoas eram aprisionadas, os seus bens eram saqueados, geravam viúvas e órfãos. Assim, havia tristeza, era luta, não era fácil. Os cristãos passaram por muitas adversidades nos primeiros séculos. Não era fácil ser um cristão nos primeiros séculos no contexto do Império Romano. Eram momentos de forte perseguição aos cristãos. E essa condição econômica dos irmãos em Esmirna é decorrente do confisco, provavelmente, de suas propriedades, das dificuldades de compra. Ou seja, uma igreja, como Jesus sabia, eu sei que vocês estão passando aperto, vocês estão pobres, mas Jesus lembra a eles, mas são ricos. É aquilo que ele fala, mas tu és rico, porque a riqueza espiritual é da graça de Deus. Era uma igreja realmente, materialmente, humilde, e pobre e sofrida, é o que diz o Senhor, mas rica espiritualmente, rica da graça. A condição espiritual da igreja em Esmirna está em contraste com a sua situação econômica, porque a beleza da igreja, a riqueza da igreja não está nos seus templos bonitos e ostentosos. Não está. A beleza da igreja está no seu vigor espiritual, na graça de Deus trabalhando no coração dos cristãos, no brilho de Jesus na vida dos crentes. Aí está a beleza e a riqueza da igreja, é espiritual. Não são nos seus móveis, não são nos seus edifícios, nem nas suas construções, nem na sua grande propriedade. Jamais! O Senhor não mede a riqueza de uma igreja com base nessas referências. Nem você deveria também, amado. Aquela igreja era espiritualmente rica, apesar da pobreza, porque Deus conhece o coração, e a fidelidade, e a santidade, e a perseverança da igreja. Ela estava nessa condição porque foi perseguida, eles ali em Esmirna, pelos judeus. O texto fala que a causa da pobreza deles, a causa real da perseguição. As questões da igreja são reais. Às vezes as pessoas tratam as coisas do reino de Deus de uma forma muito mística, assim, muito longe, distante. As questões da igreja são reais, são problemas reais, com pessoas reais, em épocas, em situações, com governos, impérios, instituições e organizações. No caso aqui, eram os próprios judeus que eram hostis aos cristãos. Hoje em dia, cristãos são perseguidos por causa de estados totalitários, por causa de onde prevalece uma religião hostil ao evangelho. Então, a casa de muitos pastores na Nigéria são queimadas, são saqueadas. Em outros países, na Ásia, são saqueados, pastores presos, líderes presos, mulheres sequestradas, crianças sequestradas. Isso hoje em dia, por falar da igreja perseguida. Acompanhe o site da missão Portas Abertas, você verá com muito mais detalhes essa triste realidade da igreja perseguida. No caso da igreja em Esmirna, amado irmão, foi por conta dos judeus. E Jesus fala assim, é a blasfêmia dos que se declaram judeus. Blasfêmia porque o que eles diziam eram mentiras. Levantavam falsos testemunhos contra a igreja, diante das autoridades, acusações falsas. E por isso os cristãos eram perseguidos. Não é muito diferente hoje. Os homens levantam acusações falsas contra o cristianismo. Você sabe disso. Você acompanha isso na mídia. Você acompanha, vendo nas entrelinhas de algumas notícias, da forma que algumas coisas são passadas. É a igreja ridicularizada. É a igreja perseguida, sim. No Brasil também.
bem, sutilmente ainda, mas há elementos que você percebe isso, né? A blasfêmia dos judeus, no caso dele, né? Se declaram judeus e não são. Por quê? Porque eles, embora sendo judeus de raça, como eram, e na religião, mas interiormente rejeitaram o Messias, rejeitaram o Salvador. É por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz assim, no versículo 28 e 29, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Então, os judeus, pelo menos no primeiro século, foram agentes de muita perseguição aos cristãos. E é por isso que Jesus fala assim, usa uma expressão muito forte no final do versículo 9. É uma expressão muito forte. Ele diz assim, Jesus que diz, se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Porque se opuseram a Cristo, e qualquer que se opõe a Cristo, mesmo usando o nome de Deus, mas se opuseram a Cristo, perseguindo a igreja de Cristo. Jesus chama de sinagoga de Satanás. É assim que a igreja era fortemente perseguida e atribulada. Mas encontramos aqui uma palavra muito interessante, né? Essa tribulação forte que eles estavam passando. O versículo 10 diz assim, Jesus diz assim, não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a igreja não está isenta de passar por tribulação. Nunca esteve. A história do cristianismo é marcada por esta realidade. É a igreja sofrida e perseguida, sim, mas sempre vitoriosa. Naquele tempo, Jesus está encorajando a igreja a ser forte no meio da sua adversidade, no meio do sofrimento. E diz até, no texto é muito interessante, que Jesus até mostra a causa, né, a origem de toda essa perseguição, é o próprio inimigo de Deus, é o próprio diabo. Né, que está por detrás de todo esse processo de blasfêmia, de perseguição, de tribulação, ele é a causa primária de todo esse processo de perseguição contra a igreja. E ele alerta a igreja, vocês vão sofrer ainda por 10 dias. Por 10 dias. Tereis tribulação. Jesus disse a ele, vocês vão ser atribulados por 10 dias, vão sofrer, muitos vão ser presos, e tem alguns mortos. Essa ideia dos 10 dias é que mostra que é um prazo curto, ou seja, virão tribulação, a igreja será provada, colocada à prova, seriam julgados na prisão, até mortos alguns, mas é uma tribulação curta, graças a Deus, ela é breve. Aliás, qualquer tribulação, por mais longa que possa parecer, ela é muito breve comparada com a glória que nós haveremos de receber em Cristo Jesus, amado irmão. É assim que o Senhor conforta a sua igreja, para suportar o sofrimento, a dor, a batalha, a luta, as questões, entender que toda e qualquer forma de tribulação, por mais dura que o seja, é provisória, é passageira, é limitada, né? Só que quando nós sofremos, nós entendemos que parece que não acaba nunca, né? Mas a ideia é a ideia de que todo sofrimento é muito curto comparado com a recompensa que recebemos em Cristo Jesus, amado. Essa é a mensagem da igreja. Sejam fortes. É por isso que, conhecendo Jesus, que conhece a condição da igreja, sua situação, ele sabe onde estamos, como estamos, ele conhece a nossa condição e ele sabe exatamente o que nós estamos precisando. Aí a nossa terceira e preciosa lição nesse texto. Jesus sempre encoraja a sua igreja. Isso é muito importante. Jesus sempre encoraja a sua igreja, o seu povo, em todos os tempos. Não é simplesmente o Senhor vai lá e arranca o povo do problema. Algumas vezes o Senhor permite que o povo passe por alguma situação. Para ele crescer, para ele amadurecer, para ele se fortalecer, para ficar calejado na fé, o Senhor permite. Nem sempre o Senhor arranca e tira do problema, mas o Senhor encoraja, o Senhor cuida, o Senhor protege,
O Senhor guarda, o Senhor dá força ao seu povo a suportar as lutas e batalhas e tribulações da vida. É o que ele faz aqui quando diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que promessa gloriosa, que palavra! Sempre foi a palavra do Senhor aos seus servos no passado, aos reis, aos profetas, aos juízes, aos homens de Deus em todas as épocas. Seja fiel, seja firme, não temas, não temas. Que maravilha, amados. Todos os que diziam ser discípulos de Jesus tinham de estar dispostos e prontos naquela época a ir à prisão e, se necessário, deixar sua vida pelo seu Senhor. Quantos não foram? Quantos não foram sacrificados, martirizados por causa da sua fé? Primeiro, segundo e terceiro século da era cristã, por causa da sua fé. O martírio seria uma prova da realidade desta fé. Todos os cristãos precisavam, não só esses de Esmirna, não apenas esses em Esmirna em particular, mas todos os cristãos tinham que ser fiéis. Todos tinham que permanecer fiéis até a morte e não abandonar a fé. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, por exemplo, ele encoraja aqueles irmãos a serem perseverantes, a não deixarem de congregar e permanecerem firmes na fé. Aliás, é um dos temas predominantes da carta aos Hebreus, a fé. Porque é assim que o povo de Deus caminha na terra, pela sua fé, pela sua firmeza, sua convicção em Cristo, em seu Deus, e ser fiel. Mesmo que a sua fé o leve a enfrentar a morte, por causa da sua fé. Que coisa tremenda, amados, que coisa tremenda. Mateus capítulo 5, versículo 12, Jesus diz assim, na lista das bem-aventuranças: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Lembre disso, é grande o vosso galardão nos céus. Tem noção disso? Tem noção? Será que nós temos noção disso? Estamos esperando uma vida próspera na terra. Aliás, o bem-estar aqui é o suficiente, a felicidade terrena para nós já é satisfatória? Não! O que Deus tem reservado para você e para mim, para o povo do Senhor, na eternidade, é tremendo demais, tremendo. Então, quando forem perseguidos, como os profetas, por causa do seu Deus, regozijai-vos e exultai, porque a nossa riqueza, a nossa pátria, a nossa herança está nos céus. O livro de Atos dos Apóstolos relata as perseguições que os primeiros cristãos sofreram por causa dos judeus, ali na cidade de Jerusalém, depois ali na região de Israel e depois por todo o canto. Em Atos capítulo 5, versículo 41, diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Quando o Senhor Jesus se revelou a Paulo, quando houve o chamado de Paulo, o apóstolo, capítulo 9 de Atos, assim diz o Senhor: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa é a história do povo de Deus, amado, não é diferente. Então, se nós sofremos como cristãos, devemos nos gloriar disso. É por isso que o apóstolo Pedro, nas suas cartas, e principalmente a sua primeira carta, ele trata sobre isso, escrevendo já para confortar a igreja, os cristãos que passavam por turbulências, perseguições. A palavra de Pedro é de encorajamento, sobre se devemos sofrer com alegria quando sofremos por amor a Cristo. Não por fazer coisa errada, mas por amor a Cristo. Então ele fala no capítulo 3 da carta, versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados.
A igreja sempre é ameaçada, sempre foi perseguida pelo mundo. Jesus já tinha dito isso aos seus discípulos no capítulo 15 do Evangelho de João. No mundo tereis aflições. Do que ele está falando? É o mundo que se opõe a ele. É o mundo que odeia ele e odeia os discípulos. Então não fiquem alarmados aí porque, olha, a igreja é vítima disso ou daquilo. Isso sempre o foi e sempre o será. Enquanto ela for um luzeiro na terra, uma lâmpada na sociedade. E a igreja, o Senhor para mostrar o pecado, para denunciar a injustiça, as trevas, a corrupção, aquilo que está contra os padrões de Deus. Enquanto não for assim, ela vai ser perseguida sim. 1 Pedro, capítulo 4, 16, assim diz o apóstolo Pedro: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome de cristão. E se sofrer por causa disso, porque você é crente, dê glórias ao Senhor. Seja lá na escola, na sua empresa, na faculdade, seja onde for. Se o fato de você ser um cristão seguro, sólido, firme no seu testemunho, trouxer a você constrangimento de alguma forma, dê glórias a Deus por isso. Não abaixe a cabeça, não. Não se esconda, não. Faça que o mundo saiba o nome que você honra, o nome que você professa, que é Jesus Cristo, o teu Senhor e Salvador. Amém, meu irmão? Amém? E a recompensa é ser fiel até a morte. É a palavra, a igreja em Esmirna, para mim e para você. Seja fiel, seja firme a Jesus, fiel a Jesus, até a morte. Aí ele fala: e dar-te-ei a coroa da vida. Porque todos aqueles que são discípulos de Jesus de verdade, que pertencem a Jesus, receberão, e essa palavra de encorajamento que ele dá à sua igreja, é o galardão, né, lá em Mateus 5, né? E aqui ele fala da coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. João lembra os crentes de Esmirna que, apesar de sofrerem a morte física, eles tinham certeza do prêmio da vida eterna. O prêmio. A ideia da coroa, no contexto do uso da palavra, no contexto ali daqueles dias, é uma recompensa, é um prêmio. O prêmio dos cristãos. Ele aguardava. É o prêmio, como diz Paulo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a coroa da vitória, a coroa da vida. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 12, ele fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Provação, aprovado, coroa da vida. É a promessa. Creia nisso, amado irmão. Espere nisso. Seja forte, seja firme no Senhor. Aguarde no Senhor. Resista pelo seu Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: a esperança de Paulo, o apóstolo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. É assim que o povo de Deus caminha na terra. Meus irmãos, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós somos peregrinos. Não vamos ficar para sempre aqui. Estamos de passagem. O povo de Deus é assim, aguardando a recompensa, a coroa da justiça, o lar celestial, o galardão eterno que Jesus prometeu e aguardando a sua vinda. Isso é uma coisa que o crente tem que proclamar, anunciar, e cantar e esperar. É a vinda do Senhor, é a vinda do Senhor. Olha que bênção, amado irmão. Aí vamos à nossa quarta lição desse texto, tá? No versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa mensagem aqui é a igreja, é a sua igreja na face da terra, em todas as épocas. Então, eu e você, quem tem o Espírito de Deus, e nós temos, quem está em Cristo tem o Espírito de Deus, entende essa mensagem. Sabe que essa mensagem é para nós.
Então, sabe que vem de Deus, que vem do Senhor esta palavra, é para nós essa palavra. E entende, e a mensagem é: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Interessante ele falar, né? Ele fala de morte no começo, sou aquele que estive morto e reviveu. Ele fala de morte no meio do texto, quando fala de que alguns serão postos à prova, podem ser fiel até a morte. Falando da igreja, seja fiel até a morte. E ele conclui dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você vê como ele trabalha essa questão? Há uma igreja que está passando pela realidade da morte física dos membros da igreja, ali em Esmirna, por causa da fé. Então a palavra de vitória, a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Jesus é aquele que venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive. E vive. E todo aquele que lhe pertence está com ele e voltará. E ressurgirá dentre os mortos, e estaremos para sempre com o Senhor. Então a morte física não é o final, não é o fim, não é aniquilamento, não é o fim de tudo. Não é, jamais foi. Para aqueles que pertencem ao Senhor. E essa recompensa para mim e para você é a esperança que a igreja tem. É uma palavra de esperança àquela igreja. Igreja sofrida, atribulada, martirizada, dor. Mas o Senhor fala: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que venceu a morte, estou vivo. E sou aquele que dou vitória, aquele que for fiel a mim e que receberá a coroa da vida. E que sobre ele não terá dano, não sofrerá a segunda morte. Eu vou explicar isso daí, o que é a segunda morte. Cristo recompensará a sua igreja. Quarta lição: Cristo é aquele que se revela à igreja como o Senhor. Cristo é aquele que conhece a igreja. É aquele que encoraja a igreja e aquele que recompensa a sua igreja fiel, tá? Recompensa. É a ideia do vencedor, esse conceito do vencedor. É o crente fiel. E essa ideia do vencedor está presente em todas as cartas. Todas as cartas, todas as exortações das 7 cartas terminam uma promessa ao vencedor, à igreja fiel, à igreja de Deus. A primeira morte é a morte física, é a morte do corpo, que atinge tanto crentes como incrédulos. A segunda morte é a morte eterna. A segunda morte é a morte eterna e alcança apenas os injustos, os infiéis e aqueles que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito simples. Aliás, um conceito muito forte em Apocalipse, tá? Guardem isso. A primeira morte é a morte física. Todos participamos. Crentes ou não, justos e injustos, todos os homens. Mas a segunda morte, que é a morte eterna. É separação eterna de Deus. É juízo debaixo do juízo de Deus eternamente. Somente os ímpios, os impuros, aqueles que desprezam o Evangelho, que rejeitam esta palavra do Evangelho e de esperança e salvação que é em Cristo, esses experimentarão a segunda morte. Mas eu vou falar primeiro do vencedor. Como eu disse, as cartas, todas elas, dirigida à igreja, é a mensagem de esperança à igreja. É importante entender o todo. Eu estou falando da igreja de Esmirna, mas no contexto de 7 cartas se falam a todas as igrejas. São mensagens de exortação, mensagens de encorajamento, mas mensagens de vitória a todas elas. E todas elas terminam com a expressão ao vencedor. Por exemplo, Apocalipse 2:7 termina na igreja de Éfeso dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, aquele que o recebe. Só tem experiências gloriosas, preparadas para mim e para você, para o povo do Senhor. A igreja de Tiatira diz assim, capítulo 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Nós reinaremos com Cristo. Você tem noção disso? Reinaremos com Cristo. Apocalipse 3:5, a igreja em Sardes. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que tremendo! O Senhor confessando a nós diante do Pai. O Senhor testemunhando sobre nós perante o Pai. A igreja de Filadélfia 3,12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Promessas de Jesus à sua igreja, a mim e a você, meu irmão. Firme-se nisso. Firme-se nessas promessas maravilhosas. Seja firme, seja forte. Ouça, guarde, tome para você, no seu coração, amado irmão, essas verdades preciosas. Não deixe a sua mente ser levada para os pensamentos desse mundo, os sentimentos, as impressões, as projeções. Firme teu coração nesse Deus. Deus eterno, vencedor, que cuida, conhece, encoraja a sua igreja e recompensará a sua igreja com coisas maravilhosas, indescritíveis, inimagináveis por nenhum homem. E ainda, a igreja em Laodiceia, uma igreja morna, ele termina, no versículo 21, dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Maravilhosa, é a promessa. A igreja vai passar por tudo isso, eu e você. Isso é maravilhoso. Não importa o que passamos, não importa as lutas, as batalhas, as ameaças, as insinuações injustas, mentirosas dos homens, tá? Dos homens, dos ímpios, os ímpios, agentes do mal, propagando, fazendo a cabeça das nossas crianças, fazendo a cabeça dos nossos adolescentes, né? Nos vários mecanismos que usam para isso, para afastar o povo e as pessoas de Deus, da ideia de Deus, da realidade de Deus, da presença de Deus, com mentiras contra a igreja, contra a Bíblia, difamando a Bíblia. Não dê corda, nem lugar, nem ibope para esse tipo de gente. Enfrente, resista, eduque teus filhos, converse com teus filhos, converse com o que estão aprendendo, o que estão ouvindo, Tenha um diálogo aberto assim com eles e fale das verdades do Senhor para fortalecer o coração do seu filho adolescente, do seu filho jovem, seu filho que já está começando a aprender muitas coisas. E muitos conceitos não cristãos estão sendo injetados na cabeça dele. Diga a ele, Apocalipse 21:7, o seguinte: olha, para mim e para você, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tremendo, é o que Deus está falando, a promessa à sua igreja. Estaremos com o Senhor, na presença de Deus, e Deus estará no nosso meio. Habitaremos com o Senhor, como filhos de Deus, glorificando o Senhor. Entendendo isso, amado, essas promessas gloriosas que todo o livro de Apocalipse traz de vitória, aí fica mais fácil entender. Eu já falei sobre a segunda morte, né? E assim, esse vencedor em Cristo, porque já venceu a morte, ressuscitou e venceu por nós, não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6, está lá no final do livro de Apocalipse, vai falar do juízo final, o desfecho, a consumação do século, o fim do mundo mesmo. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Em Cristo nós somos feitos uma nova criatura, é o nascer de novo. Essa é a impressão da Apocalipse 6, a interpretação. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é a morte eterna. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Apocalipse 20:14 diz assim, 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. O lago do fogo. Apocalipse 28 diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras
E aos mentirosos, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que é o destino eterno, é o destino final. É o destino final dos homens, dos anjos, inclusive, longe de Deus. Mas quem está em Cristo, e foi a promessa da igreja em Esmirna, e para mim e para você, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Concluindo, nós vimos 4 lições hoje, né? Cristo se apresenta como aquele que venceu a morte e que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, é o Deus eterno. O Cristo que nós servimos é o Senhor eterno, é Deus. Ele conhece a sua igreja, a condição da igreja, ele encoraja sempre a sua igreja a ser fiel até a morte e ele recompensará sempre a sua igreja. Que bênção, amado, guarde isso no seu coração, essas grandes verdades. Nessa carta, nós aprendemos muito sobre Cristo. Ele é vencedor, ele nos conhece, ele reviveu, ele promete a sua igreja. Aprendemos muito sobre a igreja que depende de Deus, que é fiel a Deus e que receberá a recompensa de Deus, o galardão e a coroa. E aprendemos muito sobre esperança. Esperança. Diante de tudo isso, o crente não pode desanimar. Deus está por detrás de tudo e controla todas as coisas. Então, mesmo entendendo que o sofrimento é certo, mas é limitado, 10 dias, acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Por isso nós temos esperança da vitória, da recompensa, da glória que há no Senhor. Amado irmão, Romanos 8,18 diz assim, Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. O Senhor Jesus confortou a igreja em Esmirna, igreja martirizada, sofredora, pobre materialmente, exortando a ser fiel, seja firme, fiel até a morte, e daria a coroa da vida. É o galardão, é a recompensa eterna. É assim a igreja. E essa igreja vencedora, olha, pode até passar, e passa pela morte física, mas não será jamais vencida pela segunda morte, a morte eterna. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o que Deus tem preparado para mim e para você é maravilhoso. Aquele que venceu a morte voltará. Voltará um dia com seus anjos, com a trombeta tocando, cheio de poder, majestade e glória, para buscar o seu povo e resgatar a sua igreja e consumar a sua obra. Encontre, amado irmão, o seu coração conforto e descanso nessas verdades gloriosas. Força do Senhor, permaneça firme, seja forte, seja fiel e receberá de graça, com certeza, a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu coração, sua casa, sua lida, sua trajetória, sua história. Amém, amado? Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado por esse texto maravilhoso e pelas lições tão ricas que Ele nos traz, Pai. Abençoa nossas vidas, conforta o nosso coração, como confortasse e consolasse aqueles irmãos em Esmirna no passado. E tem feito isso na história da igreja, cuidando do seu povo em todos os países, lugares, continentes, ó Pai, diante das batalhas e lutas que o povo do Senhor enfrenta na terra. O Senhor cuida do seu povo, o Senhor guarda o seu povo, o Senhor conhece o povo, o Senhor recompensa o seu povo com bens, galardões, com recompensas eternas e gloriosas. Que alento temos ao nosso coração. Que o Senhor conforte o coração de todos nós e nos abençoe nesta semana com essa mensagem, com esse texto maravilhoso. Glorificamos o nome do Senhor. O Senhor reina e o Senhor voltará. É a nossa crença, é a nossa esperança, é a nossa mensagem, Senhor. Dá-nos força para isso, para sermos fiéis até a morte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, amado irmão, que Deus te abençoe, conceda uma semana abençoada na presença do Senhor. Peço a você que se inscreva no canal da Quarta Igreja ali, você vai encontrar no YouTube, se inscreva para você receber as notificações e participar das mensagens, das aulas, de todo o ensinamento que a Quarta Igreja tem proporcionado nesses dias. Que Deus te abençoe e fique com o Senhor.